Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast do quadro Papo de Casal. Hoje nós vamos falar de uma coisa que é muito importante e que está presente nas nossas vidas, todos os dias, em todos os lugares que nós vamos. E o poder que ela tem é imenso, a palavra. Talvez você nunca tenha levantado a mão para o seu cônjuge, mas de repente já o feriu profundamente com palavras. E hoje nós vamos refletir sobre isso. Então fica com a gente, porque já começou o Papo de Casal. A palavra o vento leva, né? Mas eu acho que é justamente o contrário. Quantas e quantas palavras a gente não tem permanecido dentro da mente da pessoa e de repente ela ouviu quando criança. Imagine, quando criança ela ouviu aquela palavra que colocou ela para baixo de desestímulo, de desconfiança, e até quando adulto essa pessoa traz essa palavra consigo. Então, as palavras, elas deixam marcas. Eu diria que as palavras carimbam, né? Então, traz dentro da essência da pessoa, né, muito forte isso. E no casamento também não é diferente, né? Às vezes a gente, por ter intimidade natural com o casamento, a gente pensa que pode falar tudo o que quiser, como quiser, da maneira que quiser. E não é assim. Muitas vezes, certas situações que a gente acha que é comum, que é natural, para o outro não é. A gente sempre fala o seguinte: cada pessoa tem estrutura. O marido tem estrutura, a mulher tem uma estrutura sobre todos os aspectos. E nessa sensibilidade também emocional, também é assim. Né? Situações que para mim eu falo que é natural, né, Márcia? De repente, para você não é. E a gente tem que aprender no casamento a ter essa sensibilidade, a saber se aquilo que eu falo, como eu falo, vai machucar, vai magoar, né? Vai deixar a pessoa triste, desestimulada. Enfim, a gente tem que ter e aprender a ter essa sabedoria, né, Marcelo? Então, as palavras deixam marcas profundas. Eu ouvi um relato de uma pessoa que ela falou para mim assim: não, Márcia, mas desde a minha infância que eu recebia palavras negativas, que eu não ia vencer, que eu não ia ser feliz, que eu não era capaz. E aquilo me deixava triste. E eu era uma pessoa frustrada. Até para me relacionar com pessoas, por dar tanta, como é que se diz, valor àquela palavra, eu não me sentia assim, uma pessoa segura para casar. Eu não me sentia uma pessoa segura para trabalhar, eu tinha insegurança, justamente por conta do poder daquela palavra que ela recebeu quando ela era criança. E ela disse que muitos anos passou tendo briga de casamento, não conseguia ter um ambiente de trabalho tranquilo, porque ela se sentia que não tinha, tipo assim, não se sentia desvalorizada, não se sentia que era uma pessoa capaz, né? Ela sempre se colocava para baixo. Então ela disse assim, que durante anos ela sofreu com isso, com o poder da palavra que ela recebeu na infância dela. Aí você imagina, né? Imagina a dor que essa mulher não passou, não viveu, né? E que teve que passar por isso, mas muitas vezes muitas pessoas passam e têm passado e acham que é assim, que é normal, que é natural, mas não é. Não é normal, não é natural você receber palavras de desânimo, né? Palavras de baixa autoestima. Que um casal, eu acho que acima de tudo que tem que haver é um levantar o outro, né? A palavra de ânimo, a palavra de coragem, de disposição. E para você ver como é muito assim triste, né? Porque aquela palavra de negativo que ela recebeu na infância dela, até os filhos dela refletiam nos filhos, né? Então, assim, até os filhos também sofreram com aquilo, né? Porque ela disse: Márcia, eu não tinha brilho, eu não sorria, eu era uma pessoa sempre triste, amargurada, por conta da palavra que eu tinha recebido, assim, de negativo na minha infância. Porque, assim, todo casal, né? Toda casa, ela tem um ambiente. Ela tem um ambiente, ela tem uma atmosfera. Então, tudo aquilo que você fala dentro da sua família, dentro da sua casa, ela de certa forma, ela reflete aquilo que está dentro da gente. A gente fala o que a gente tem dentro da gente. Isso é uma realidade. Então, reflete no casamento, na atmosfera. Então, às vezes, dentro de casa é briga, é gritaria, tudo isso é a palavra de desânimo, é a palavra de desestímulo. Então, isso, e principalmente, como você falou antes, em relação aos filhos, né? Porque muitas vezes os filhos, mas são pequenos, 4, 5 anos, mas nessa idade já tem a formação, aquela palavra ele já vai assimilando. Então o marido que de repente dá uma palavra negativa para a mulher: você não serve para nada, você não sabe fazer isso direito, entendeu? Aquilo ali a criança, a menina já vai trazendo para si também, já vai se frustrando. Então a gente vê aí um jovem que desenvolve, mas com aquela frustração, com aquela baixa autoestima, né? Então isso é algo que a gente tem que ter atenção, como é que eu estou convivendo dentro de casa, o que é que eu tenho, o que é que tem saído da minha boca,
O que é que tem saído de dentro de mim para a minha esposa e você, o marido, para a esposa para o marido? O que é que tem saído? Eliseu, e eu vou te contar uma história que eu presenciei de perto, assim, porque a família, ela é a base, né? Ela é o exemplo para os filhos, né? Então, assim, o pai xingava a mãe, maltratava a mãe, sempre amaldiçoava, e ali o filho presenciava sempre aquilo. E quando o filho casou, ele levou para o casamento dele também, onde a mulher era agredida com palavras, amaldiçoada também, da mesma forma que o pai fazia com a mãe, ele fazia com a esposa. E o neto também viveu a mesma coisa que o avô fazia. Também o neto começou a fazer. Então, assim, era uma família desestruturada, sabe? E você via o sofrimento, você via a maldição mesmo, porque a palavra que o avô dizia todos os dias era sempre de maldição. Márcia, assim, eu tava pensando o seguinte, se com um animal de estimação, né? Que a gente tem um cachorrinho, um gato, enfim, quem gosta de cachorro, de gato, enfim. E a gente trata com carinho, a gente trata com uma palavra, né? A palavra até mais meiga e tal, com esse animal, imagine, e ele recebe isso também. Quando você trata um animal com uma palavra assim, ele recebe, ele contribui, ele retribui esse carinho que está junto ali com a palavra. Imagine uma pessoa que tem essa consciência, que tem esse entendimento e que sabe que ele não é só aquela palavra que ele está ouvindo, mas aquela palavra de repente, e com certeza contribui para aquilo quem ele está sendo e para aquilo que a quem ele vai ser. Não é? Cada um de nós e de muitas pessoas traz uma história de vida daquilo que no passado ouviu do pai, da mãe. Por exemplo, eu tenho lembranças como hoje. Hoje isso não tem impacto mais na minha vida. Mas eu tenho lembrança como criança de cerca de 10 anos de idade, 10, 11, 12 anos, e palavras que o meu pai me deu ali, entendeu? Que no momento, às vezes, ele preocupado, ou resolveu uma coisa ou outra, me deu, que aquela palavra, até hoje eu recordo dele, acredita? Isso não mexe mais comigo, claro, né? Mas eu recordo dessa palavra, porque naquele momento foi uma palavra dura. Ele não bateu em mim. Não. Mas foi só uma palavra ali. Porque eu tinha uma expectativa de uma palavra que eu recebesse diferente dele, daquilo que eu queria. E a palavra veio diferente, mas não só diferente. Ela veio uma palavra diferente, mas uma palavra que por dentro me agrediu. Eu acredito que até naquele momento ele não tinha aquela a intenção deliberada de fazer isso, mas o fez. E aquela palavra por muito tempo marcou a minha infância, sabe, marcou a minha juventude, e eu, através dessa palavra, eu me sentia triste, eu me sentia uma pessoa que não via em mim condições, sabe, eu não acreditava em mim. Então, olha o poder que a palavra tem, né? Então, uma palavra, você pode, marido ou esposa, tá dando palavras do seu marido que está desestimulando ele, que está fazendo, em vez de fortalecer ele ou ela, você está enfraquecendo ele. Você está deixando ele ou ela fraco, debilitado. Imagina uma pessoa fraca e debilitada do seu lado, o que é que ela vai ter para oferecer? O casamento naturalmente vai sofrer muito com isso. Então pense, reflita, veja aquilo que é que você tem dado de palavra para o seu marido e para a sua esposa. Por quê? Porque a palavra, né, a gente tem como uma esponja dentro de si. Então a palavra é absorvida por essa esponja, né? Então, o que é que a reflexão é? O que é que a gente tem absorvido? Quais as palavras que eu tenho absorvido? E quando a gente absorve alguma coisa, aquilo ali já faz parte do nosso ser, já faz parte de nós. Então, tudo aquilo que eu venho a fazer ou deixar de fazer, de uma certa forma já está ligado. E se for uma palavra negativa, aquilo que eu for fazer, que eu venha a fazer, já está contaminado. Essa é a realidade. Eliseu, e eu vou te contar uma história que eu presenciei de perto, assim, porque a família, ela é a base, né? Ela é o exemplo para os filhos, né? Então, assim, o pai xingava a mãe, maltratava a mãe, sempre amaldiçoava, e ali o filho presenciava sempre aquilo. E quando o filho casou, ele levou para o casamento dele também, onde a mulher era agredida com palavras, amaldiçoada também, da mesma forma que o pai fazia com a mãe, ele fazia com a esposa. E o neto também viveu a mesma coisa que o avô fazia, também o neto começou a fazer. Então, assim, era uma família desestruturada, sabe? E você via o sofrimento, você via a maldição mesmo, porque a palavra que
que o avô dizia todos os dias, era sempre de maldição. Márcia, assim, eu tava pensando o seguinte, se com um animal de estimação, né, que a gente tem um cachorrinho, um gato, enfim, quem gosta de cachorro, de gato, enfim, e a gente trata com carinho, a gente trata com uma palavra, né, a palavra até mais meiga e tal, com esse animal, imagine, e ele recebe isso também, quando você trata um animal com uma palavra assim, ele recebe, ele contribui, ele retribui esse carinho que está junto ali com a palavra. Imagine uma pessoa que tem essa consciência, que tem esse entendimento e que sabe que ele não é só aquela palavra que ele está ouvindo, mas aquela palavra de repente, e com certeza contribui para aquilo quem ele está sendo e para aquilo que a quem ele vai ser. Não é? Cada um de nós e de muitas pessoas traz uma história de vida daquilo que no passado ouviu do pai, da mãe. Por exemplo, eu tenho lembranças como hoje. Hoje isso não tem impacto mais na minha vida. Mas eu tenho lembrança como criança de cerca de 10 anos de idade, 10, 11, 12 anos, e palavras que o meu pai me deu ali, entendeu? Que no momento, às vezes, ele preocupado, ou resolveu uma coisa ou outra, me deu, que aquela palavra, até hoje eu recordo dela, acredita? Isso não mexe mais comigo, claro, né? Mas eu recordo dessa palavra, porque naquele momento foi uma palavra dura. Ele não bateu em mim. Não. Mas foi só uma palavra ali. Porque eu tinha uma expectativa de uma palavra que eu recebesse diferente dele, daquilo que eu queria. E a palavra veio diferente, mas não só diferente. Ela veio uma palavra diferente, mas uma palavra que por dentro me agrediu. Eu acredito que até naquele momento ele não tinha aquela a intenção deliberada de fazer isso, mas o fez. E aquela palavra por muito tempo marcou a minha infância, sabe, marcou a minha juventude, e eu, através dessa palavra, eu me sentia triste, eu me sentia uma pessoa que não via em mim condições, sabe, eu não acreditava em mim. Então, olha o poder que a palavra tem, né? Então, uma palavra, você pode, marido ou esposa, tá dando palavras do seu marido que está desestimulando ele, que está fazendo, em vez de fortalecer ele ou ela, você está enfraquecendo ele. Você está deixando ele ou ela fraco, debilitado. Imagine uma pessoa fraca e debilitada do seu lado, o que ela vai ter para oferecer? O casamento, naturalmente, vai sofrer muito com isso. Então pense, reflita, veja aquilo que é que você tem dado de palavra para o seu marido e para a sua esposa. E elogios também alimentam o casamento, né? Porque o elogio é o quê? Uma palavra que levanta, é uma palavra de estímulo, é uma palavra de reconhecimento, né? A gente não pode confundir elogio com bajulação, é algo diferente, né? O elogio é por algo que a pessoa fez, é por algo que você viu ali que há uma produtividade, algo bom, e isso, o elogio estimula a pessoa. Levanta. Já a bajulação não. A bajulação é puro interesse. Tem um interesse por trás. Mas enfim, voltando ao elogio, no casamento é uma palavra de estímulo, né? É uma palavra que levanta a outra pessoa, sabe? É um reconhecimento. Às vezes são coisas simples, sabe? Coisas simples. E eu sempre falo o seguinte, né? Às vezes a gente valoriza as coisas muito maiores e tal, mas é no dia a dia, nas coisas mais simples, que se conhece quem nós somos e com quem nós estamos. É no dia a dia, nas coisas mais simples, né, filha? Então, é importante você elogiar. Por que não? Olha, isso aqui tá bom, isso aqui... Ou então até, olha, não, você pode melhorar. Sabe aquela palavra de incentivo? Porque no casamento, quando a gente torce um pelo outro, quando a gente estimula, quando a gente valoriza, quando a gente quer pro outro mais do que pra gente, isso é só o casamento que tem a ganhar. Porque quando você olha pra esposa ou pro marido, e você quer ver ele vencer, e você quer ele estar lá em cima, e você quer ele desenvolver em tudo que ele faça na vida, você está torcendo por você também. Porque a primeira pessoa que vai colher desse resultado é você. Então é questão de reflexão, de entendimento e começar a usar a sabedoria dentro do casamento através da palavra, né? Você falando agora na palavra, me veio agora um filme na minha mente, que quando você estava na UTI e você estava muito mal, quando eu cheguei lá, o médico disse, ó, a gente fez, está fazendo o que pode, e não está tendo evolução, está evoluindo, e enfim. Aí eu cheguei, não sei se você lembra, no seu ouvido, e falei assim, bora pra casa, tá na hora de ir pra casa, falei no seu ouvido. Bora, levanta, vamos pra casa. Já ficou muito tempo aqui na UTI, agora vamos embora. E todos os dias, quando eu chegava na UTI, eu dava uma palavra, vamos pra casa, vamos embora. Você consegue, você pode, você vai vencer. E eu lembro que quando você se recuperou, você não falava. Aí quando você se recuperou, você dizia assim, eu lembrava de tudo que você falava comigo, eu ouvia, só não falava, mas eu ouvia. E aquelas palavras que você dava todos os dias,
que me trouxe de volta. É o seguinte, o cérebro, a cabeça da gente aprende quando a gente repete as coisas, né? A gente repete. Você quer aprender um idioma, você quer aprender uma profissão, você quer aprender qualquer coisa que seja um curso que você vai fazer na internet. Quanto mais você vai alimentando, quanto mais você vai repetindo, aquilo ali vai gravando na sua memória. Vai, até chegar uma hora que você faz naturalmente. Assim também é a palavra. Quanto mais você escuta a palavra que lhe levanta, uma palavra que lhe fortalece, uma palavra que lhe traz autoestima, uma palavra que lhe traz força, coragem, disposição, quanto mais você escuta isso, mais a sua mente, mais dentro de você vai se fortalecendo, né? Vai se fortalecendo. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando você escuta uma palavra negativa, você não pode, você não faz nada direito, isso não presta, você não serve para nada. Comparação, a pior coisa que tem no casal. Tá vendo? Não, o marido da amiga ali faz isso, você não faz, você não é homem pra isso, né? Ou então, a mulher, o homem falando da mulher, não, porque tá vendo, a sua amiga não sei o que é assim com o marido dela, você não é, não sei o que. Quer dizer, são coisas que vai minando, e chega uma hora que às vezes o casamento acaba, chega uma hora que os casamentos só é briga, só é confusão, não há união, sabe? Chega uma hora que um não torce mais pelo outro. Essa é a realidade. E é uma hora crítica, onde o marido e a esposa não torcem mais pelo outro. Sabe? Eles não querem ver o estímulo, o crescimento, o desenvolvimento do outro. Não. Então aquela frieza, aquela apatia, por conta de uma ou de algumas palavras. Né? Não há mais admiração, né? Você chega até a admirar o casamento do outro. Não, a minha amiga saiu com o marido dela. Ele fez isso com ela. Por que você não faz comigo? Ele comprou isso pra ela, por que você não faz comigo? Né? Chega a um ponto que no relacionamento não há mais aquela admiração, você começa a admirar o seu amigo lá. E isso é péssimo pro casamento. Então, é valorização. Quando você valoriza alguma coisa, seja o que for na vida, quando você valoriza algo, você guarda, você protege, você não deixa ninguém tocar, porque aquilo ali pra você tem valor. E independe das condições que a gente tenha chegou. Depende. Né? Se você valoriza algo, você guarda. E no casamento, mais ainda, porque depende da sua vida que está ali no casamento. Então, você valoriza. Então, valorize sua esposa, o seu marido. Valorize com a palavra de incentivo, de ânimo, de elogio. Se de repente você está naquele fluxo, né? Naquela correria do dia a dia, e você de repente se percebeu agora fazendo isso, né? Levando para dentro de casa palavras de fracasso, palavras de desânimo, palavras que não colaboram em nada, mude, vire a chave, comece agora a levar palavras de certeza, de ânimo, porque com certeza quem vai fortalecer, quem vai colher desses frutos é você, é o seu casamento. Afinal de contas, ninguém casa para separar. Ninguém casa para ver uma união destruída. A gente casa para sermos um só, para que os dois consigam vencer e desenvolver tudo na vida, né, Márcia? Porque quando você cuida de você mulher, se valoriza, né? Às vezes, aí antes eu pensava, não, mas é egoísmo eu cuidar de mim, eu praticar atividade física, mas pelo contrário. Quando eu estou cuidando de mim, quando eu me coloco em primeiro lugar, eu estou colocando também a minha família, o meu casamento. Então, assim, é muito importante você observar e perceber isso, né? Quando você está bem, as pessoas que estão ao seu redor, você reflete. Colhe disso, né? Colhe do fruto, né? Colhe do que você está vivenciando, do que você está passando. E uma palavra negativa sai de dentro da pessoa, porque dentro dela é o que tem. A gente só pode dar o que tem. Então, se eu não estou vivenciando um momento da minha vida que eu não tenho o que dar, então o que vai sair da minha boca vai ser uma palavra negativa, uma palavra de desânimo, uma palavra de desestimulação. Então, essa é a reflexão que fica, né? Veja, analise a sua vida, analise o seu casamento, o que tem saído de dentro de você? O que tem saído de dentro de você? Pare, observe e reflita nisso. Me mude. Uma seguidora nossa assistiu um episódio nosso e falou assim: Márcia, esse episódio aí que você falou, eu agora vou entender meu pai. Porque eu acho que meu pai, quando era jovem, ele teve muita palavra negativa. Porque, Márcia, o meu pai me coloca para baixo todos os dias. E eu me sinto tão mal, porque ele sempre diz que eu tô feia, que eu tô isso, que eu não vou conseguir. Que realmente já coloquei na minha cabeça que eu não vou conseguir. Mas depois desse episódio, eu vou olhar o meu pai com outros olhos, porque talvez o meu pai também
na infância dele recebeu palavras negativas. Eu lembro que vovó dizia o seguinte, vovó, mulher sábia, um beijo, vovó. Vovó dizia o seguinte, meu filho, quem faz o homem é a mulher, quem faz a mulher é o homem. No sentido de que, justamente disso. O que é que você tem falado, o que é que você tem estimulado para o outro? Quer dizer, ela ouvia, o pai dela de repente ouviu isso e passou para ela, passou para a filha. Então o que é que você tem estimulado? O que é que você tem estimulado seu marido? O que você tem estimulado a sua esposa? Né, Márcia? E não só o marido, né, filho? Não só o marido, a esposa, o filho, mas aquelas pessoas que vivem no nosso ambiente, Isso, né? No trabalho, na faculdade, na rua, no ponto de ônibus. Por isso que todos os dias eu estou levando assim essa palavra de autoestima, de ânimo, de fé. Todos os dias eu falo, ó, você pode, você vai conseguir, você é maravilhosa, você é linda, você consegue. Todos os dias eu dou uma palavra dessa. Seja uma pessoa que eu me encontro na rua, eu estou falando. Então, pessoal, a palavra floresce. Imagina uma planta. Você tem que regar a planta, né? Todo dia, ou se não dia sim, dia não, enfim, tem que regar. A rega do ser humano é a palavra. Não é? A palavra transmite alguma coisa. Por trás da palavra tem algo ali. A palavra é recheada. A palavra ela não é vazia, ela é recheada de algo bom ou de algo ruim. Então, qual o recheio que você tem oferecido para o seu marido e você, marido? Qual o recheio nessa palavra que você tem oferecido para a sua esposa? Pense nisso. Se esse episódio falou com você, compartilhe com outro casal. Talvez uma conversa seja o início da restauração do seu casamento. Pense nisso.